Interessante, da estudante que batalha e tem medo de não se realizar na profissão, da primeira mulher que falou que ela tinha medo de atender uma pessoa estranha. Sim. Quer dizer, uma profissional que já é estabilizada. Olha como esses medos oscilam a partir do momento que você já tem uma colocação profissional e a partir do momento que você busca uma colocação, né? Sim, exatamente. Eu acho que ficou muito claro assim, dentro das competências, das carreiras de cada um, né, existem medos específicos. Quando a massoterapeuta coloca que ela tem medo de alguém que ela vai atender e que possa representar um perigo, tá certo? Ela está dentro de uma sala, sozinha, mexendo no corpo de uma pessoa, né? Então, é uma pessoa que ela não conhece, é muito difícil realmente. Exato. Então, são medos objetivos, digamos assim, né? Isso é medo mesmo. Não está bloqueando, mas ela tem que ter uma noção do que pode representar, de que riscos a sua profissão pode representar, né? Assim como o vigilante também, ele tem medo de acidente. Por que acidente? Né? Acidente com arma, acidente, deve ser nesse sentido, né? É porque eles conhecem os riscos da profissão. Conhecem os riscos da sua profissão, e as profissões têm riscos, mais ou menos, né? Elas têm riscos. Antes de nós começarmos a entrevista, a senhora me falou que também essa questão do medo profissional, ele também depende das escolhas que a gente faz. Sim. Né? Quer dizer, eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Sim, eu acho que as meninas ali, né, que vão fazer uma universidade, principalmente aquelas duas, elas mostraram isso, né? Uma seria o medo né, dessa transição, que amanhã depois tem que estudar muito para ter sucesso, né? E a outra era no sentido de... né, por aí também. Também, por aí, de ter sucesso. E a terceira pessoa que depois apareceu tinha medo, assim, de não ser reconhecida, né? De não ser reconhecida. Isso é um dado muito importante, quer dizer, quando nós desempenhamos um trabalho, nós temos uma questão de realização pessoal, que é nossa, quer dizer, o que isso tem a ver comigo, com a minha essência como pessoa, e também do reconhecimento do outro, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos do reconhecimento do outro. A senhora tem uma ligação com o Instituto do Ser, sim, não é? Sim. Que tipo de trabalho vocês ali realizam para discutir, encaminhar essas questões, né? Essas questões. Exatamente. Então, aquilo que nós estávamos falando, né? Existe alguma coisa que é objetiva, que todas as profissões trazem, né? Que são as particularidades de cada profissão, como nós vamos lidar com isso e os temores que elas podem nos trazer. E existe alguma coisa que é subjetiva, né? Subjetiva, quer dizer, nós conosco. Então, nós fazemos um trabalho de orientação, tanto para as pessoas que vão escolher uma profissão pela primeira vez, como as pessoas que já escolheram uma profissão, que já estão no mundo do trabalho e que querem rever isso, até por questões como essa, por exemplo, que está sendo conversada aqui. Exatamente. Né? Rever a carreira. Então, é isso que nós fazemos. Então, hoje nós temos uma concepção que é orientação profissional, né, que a gente chamava de orientação vocacional somente, né, antigamente, e que hoje a gente chama de vocacional, profissional, porque nós partimos do princípio de que a pessoa vai a vida inteira ter que lidar com a questão do trabalho, né? Nós fazemos esse trabalho para todas as idades, inclusive na hora de se aposentar. Então nós vamos a um rápido break, doutora Marilu, e nós vamos mostrar uma reportagem bem interessante. Sim. Porque há quem acredite que quem não enxerga não pode se aventurar. Pois alunos da Associação Catarinense para a Integração dos Cegos curtiram uma aventura numa trilha de arborismo. A gente vai ver isso num instante. Além de superar limites, o objetivo deste grupo é mostrar para toda a sociedade que os deficientes visuais são capazes de realizar as mais diferentes atividades. Pois é, e nós aqui discutindo quem tem medo disso ou daquilo. Imagina, né? Isso sim, uma situação de medo, para mim seria, né? Pois é, mas eles muito não tiveram forte. Esse medo por talvez não enxergarem, né? Louvável, como é que a senhora né? interpreta isso? Louvável, e também acho que tem assim aquela questão do desafio da pessoa querer superar. Essas pessoas têm um nível de superação, um desejo de superação admirável, Bem, né? só pelo fato de andar em nossas cidades já é uma superação incrível. Isso o nosso cotidiano já é uma superação, né? Mas nós estávamos aqui falando do medo e a senhora tem me dito antes que a gente pode de alguma forma prevenir o medo profissional. Mas como prevenir o medo profissional? O trabalho de orientação é justamente, tem esse cunho, né? De você estar ao máximo identificada com o seu trabalho. Então, as adversidades que vão vir pelo trabalho, elas vão ser melhor superadas.
Nós não podemos dizer que não virão adversidades, né? A profissão traz isso em si. Mas se você está bem identificado, com autoconhecimento em bom nível, conhecendo bem a realidade do seu trabalho, esse medo vai ter outra dimensão. Certamente. Esses medos terão outra dimensão. Mas né? Se o medo surge, digamos, você já tem alguns anos na profissão, e daí começam a surgir esses medos. Sim. Também está na hora de procurar uma terapia, uma ajuda? Pode ser. Até porque... Porque muitas vezes eu acho que muitas pessoas têm esse medo de fazer essa revisão, não é? Tem sim. Normalmente tem até algum preconceito, assim. Bom, eu escolhi uma profissão pro resto da vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Até porque as profissões também têm mudanças, né? Quando eu escolhi psicologia, há 30 anos atrás, a psicologia era uma coisa, hoje é outra. Né? A compreensão do ser humano era uma, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, os desafios mudaram, né? Então nós vamos ter muitas surpresas na nossa trajetória profissional, e essas revisões são muito importantes. Nós vimos ali os cegos fazendo arborismo, nós falamos aqui de profissões, ouvimos várias enquetes, né? Mas também existe o medo na carreira esportiva, né? O atleta, né? Ter o medo de perder, né? De ser derrotado pelo adversário e nas outras carreiras, né? Quais podem ser esses outros medos? Digamos assim que uma carreira de um atleta, uma carreira de um artista, seja ele em que área for, é uma carreira de exposição, né? E que depende muito da aprovação do outro. Né? Então, no momento em que ele toma uma notoriedade, ele também se compromete a não perder essa notoriedade. E isso é muito complexo, né? Isso é um desafio enorme para a pessoa. Por que nós temos situações que a gente tem visto cada vez mais frequentes de artistas, seja em que área for, principalmente os atores de TV, atores de teatro, que se expõem muito, e no momento, né, da sua exposição, eles estão ali presentes, é a questão da drogadição, né? Por quê? Por que cantores, enfim, né? Porque justamente a subjetividade da pessoa, dependendo de como ela lida com isso, ela é muito afetada, né? Então as profissões de exposição, elas são profissões muito desafiadoras nessa questão, e as pessoas lidam com os medos de acordo com as suas injunções psicológicas, que aí é de cada um. Agora, como é a terapia do medo? O que acontece numa sessão de terapia? Quer dizer, qual o trabalho que se faz? O trabalho normalmente é ir a fundo, digamos assim, né? Então nós vamos Mas é só causas. Conversa, mas doutora, é só conversa, né? Uma espécie de reflexão dupla, mas também existe uma medicação. Dependendo do caso, sim, né? Por isso nós temos sempre a possibilidade de recorrer à psiquiatria, que é a área que lida com essa questão, sim, da medicação. Isso é uma coisa que vem evoluindo muito. Agora, todo um tratamento psiquiátrico, né? Somente com medicação, ele não resolve a questão. Ele pode amenizar a questão, mas ele não resolve. Fica camuflando. Fica camuflado. Digamos, baixa ansiedade, mas a pessoa não vai a fundo. Então, o tratamento psicológico, que também é psiquiátrico na questão da conversa, do ouvir, ele leva ao, digamos assim, ao conhecimento das causas, porque as causas normalmente estão muito lá atrás, né? Claro, sempre. Sempre estão lá atrás. Só para a gente encerrar, doutora, o Instituto do Ser, na verdade, ele está vindo para Florianópolis. Sim, ele está vindo de São Paulo para Florianópolis, né? E teve uma atuação de 18 anos em São Paulo. E como eu que criei o Instituto, e eu tenho muitas parcerias aqui em Florianópolis, resolvi também trazer a minha vida para cá, e estou trazendo o Instituto para cá com seus 18 anos de vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E aqui nós temos 2 livros seus, né? Orientação Profissional em Ação, Formação Prática e Orientadores, e Pensando e Vivendo a Orientação Profissional. Que eu coordenei, né? Na verdade, os dois. Um eu coordenei o livro todo, outro eu coordenei para edição, e tenho artigos dentro desse livro. É a professora Dulce Helena Pena Soares, que é a minha parceira, digamos assim, num curso que nós damos pelo Brasil todo de formação de orientação profissional pelo Instituto do Ser, ela é minha convidada. Então nós também já editamos juntas, enfim, nesses anos todos. E nós já conversamos muito com a professora Dulce. Né? Ela esteve aqui. Exatamente, ela é muito querida e também tem uma visão bem grande de todas essas questões. Bem ampla, exatamente. Nós estamos lá na Santa Mônica à disposição agora. Tá bom. Da população de Santa Catarina. Marilu Dias Lisboa, muito obrigada pela presença e educação, por essa entrevista. Acho que a gente deu para aprender alguma coisa, tá? Tá bom, Maria Odete. Muito prazer em estar aqui com você e com o público que me assiste. Legal. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Boa tarde para você. Até amanhã.